Oi, eu sou a Dani. Eu sou a Lud e esse é o Pandufa de Unicórnio. E hoje é dia de mais uma resenha de pantufa. E a gente escolheu para resenhar o primeiro capítulo de Coisa Mais Linda, que é uma produção nacional que está disponível na Netflix e que estreou em março de 2019 na Netflix. Essa série, ela conta a história, né, basicamente, da Malu, a nossa personagem principal, a Maria Luísa, que é uma paulistana, filha de pessoas, né, com dinheiro, que se muda para o Rio de Janeiro para abrir um restaurante com o marido. Mas nem tudo acontece da forma que ela esperava. A série tem 7 capítulos disponíveis na Netflix e assim que eles foram disponibilizados em março foi um grande sucesso, muitas pessoas assistiram, todo mundo começou a falar disso e nós também assistimos e adoramos. E quando a gente estava pensando em fazer vídeo sobre Coisa Mais Linda, a gente encontrou uma crítica que a gente achou muito interessante. Um crítico que escreveu sobre a série falou que acha que a série foi vítima desse próprio formato dela, de ser disponibilizado todos os capítulos de uma vez só, como geralmente acontece com todas as séries que estreiam na Netflix. Porque ele disse que esse tipo de formato acaba fazendo com que a pessoa acesse e comece a assistir tudo na sequência, geralmente faz uma maratona, assiste tudo de uma vez, e aí tudo sendo consumido de uma vez, ela meio que perde a relevância logo depois, né? Ela faz um sucesso no momento, é um boom, mas ao mesmo tempo depois as pessoas acabam esquecendo e a série acaba caindo no esquecimento. O que é diferente em uma série que é lançada semanalmente, porque acaba tendo um pouco mais de tempo pra gente digerir os acontecimentos, pensar na série, ficar ansioso pra saber o que vai acontecer no próximo capítulo e faz com que a série acabe sendo um pouco mais aproveitada quando ela é lançada com episódios mais espaçados. E como a gente gostou muito dessa série, a gente resolveu fazer os resenhas de pantufa de Coisa Mais Linda fazendo uma resenha por capítulo. Até porque acho que desde que a série estreou era uma ideia nossa fazer um vídeo, né? Só que a gente não que tava todo mundo lá falando sobre privilégio, passando aquela... Não, tava todo mundo falando sobre privilégio, passando uma cena que né, nos vídeos posteriores a gente vai falar dela, e a gente queria falar da série também, mas não por esse viés. Então acho que em resenha a gente encontrou a melhor forma de explorar a série, porque a gente pode ressaltar os pontos fortes e até falar, se a gente não gostou de alguma coisa, a gente consegue falar com mais propriedade do que se a gente fizesse um vídeo só, explorando o assunto só, né? Sim, e também a gente acaba daí tendo uma experiência também de aproveitar cada episódio por si e tentar entender, né? Não naquele afã que geralmente quando sai tudo de uma vez, pelo menos eu assisti todos na sequência, porque eu queria saber o que ia acontecer, eu queria ver qual o destino daqueles personagens, e aí a gente vai avidamente assistindo tudo e perde um pouco dos detalhes, né, de refletir um pouco sobre os acontecimentos daquele episódio, né, sobre a forma que ele foi construído, e assim nas resenhas a gente vai conseguir aproveitar melhor e tentar falar um pouco de todas as coisas que a gente achou interessantes aí nessa série. E então a gente começa, obviamente, pela resenha do primeiro capítulo, que é o Bem-vinda ao Rio. Nesse primeiro capítulo, a gente é apresentado praticamente... Não, na verdade, praticamente não. A gente é apresentado a todos os personagens da trama, né? Então a gente é apresentada primeiro a Maria Luísa, o núcleo familiar dela, mãe, pai, o filho. A gente é apresentada a Adélia, que é a personagem que depois vai ajudar, né, a Maria Luísa quando ela vai pro Rio. A melhor amiga dela da época de escola, a Lígia, da Maria Luísa no caso, né? O marido dela. A gente é apresentado a Maria Tereza e o marido dela. Todo ali um núcleo, depois que a Maria Luísa vai fazer parte do produtor musical que é o Roberto, o Chico, que é o cantor. Então nesse primeiro episódio a gente tem já a experiência de todo mundo que vai fazer parte daquela trama, né? E aí vale ressaltar aqui que agora a gente vai falar um pouco de spoiler, né? Porque a gente vai dar o resumo do episódio, porque o episódio começa com a Maria Luísa no Rio de Janeiro, sentadinha lá esperando o marido dela ir buscar no aeroporto. E aí volta, né? Apresenta a família dela, a festa dela lá, que é a despedida dela, né? E a amiga dela, Lígia, e o Augusto, o marido da Lígia. E aí mostra ali que elas tiveram, né, uma briga por causa do marido da Malu. E aí depois já mostra, né, a Malu no Rio de Janeiro e o que aconteceu quando ela chegou no Rio de Janeiro. Que na verdade, não, como a gente falou no começo do vídeo, não aconteceu, a ida dela não aconteceu da forma que ela esperava, porque ela chegava lá esperando já inaugurar o restaurante dela, que ela e o marido dela estavam construindo. Então, na verdade, ela descobre que o marido dela não tá lá, o lugar que eles tinham alugado não tem nada, tá vazio, que ela foi enganada, e aí ela descobre que o marido dela sumiu e um golpe nela. Deu um golpe, levou o dinheiro dela, e aí como é que ela vai contar isso pra família? Então, o marido dela fugiu com o dinheiro dela e ela vai fazer o quê, né? Então aí disso desenrola, ela vai pra uma festa, é convidada pra uma festa no barco, toma um porre, porque, né, tava ali sem dinheiro, sem filho dela, né, sem família. E aí depois ela acaba
né, conhecendo o Chico, que leva ela pro rolê num samba, no morro, e aí daí ela descobre ela decide ficar no Rio, né, e tentar um empreendimento e tocar sozinha. O pai dela vem pro Rio pra buscá-la, e aí a princípio ela cede, né, embora ela tenta mostrar pra ele que ela tem uma ideia, que ela tava inspirada, né, com tudo que ela tava vendo ali, e ela pensou em transformar aquela experiência ali, fazer algo, empreender ela. A Betina de 59. Da década, né. Mas aí o pai dela não concorda e fala que ela vai voltar pra São Paulo, e a princípio ela cede, tanto que ela volta pro aeroporto, e daí quando ela liga pro filho no aeroporto, eles tinham uma relação ali que ele queria mergulhar, ele queria ver o mar, e aí aquilo dá forças pra que ela fique, daí ela muda de ideia, ela toma a decisão de ficar no Rio, que é o ponto de partida pra todo o restante da trama ali, dos próximos episódios, né, que a gente vai ver pela frente. Que vai envolver também os outros personagens, né, que foram apresentados nesse primeiro capítulo. Que uma coisa que chamou a atenção da gente agora, principalmente revendo esse episódio, é que todas as primeiras cenas principalmente das 4 personagens principais, as 4 mulheres ali, que são as figuras, né, mais importantes, as personagens principais da trama, todas as primeiras cenas delas, elas representam muito a cada personagem, né? Isso. Elas representam muito a personalidade, o jeito, né, de cada uma, e também representam bastante o papel que elas vão assumir ali dentro de toda a narrativa, né? Tá, o figurino também é utilizado para fazer essa representação de forma orgânica. Então, para fazer essa representação, né? Então, cada personagem ali, o figurino também traz essa bandeira que elas levantam. O figurino tá ali para fazer esse papel, cumprir esse papel também, né? Então, a Malu, que é a nossa personagem central, tem aquela aquele figurino etéreo, sabe, de feminino. Então tem aquela coisa, o enfeite da cabeça, as roupas super bem cortadas, ajustadas aqui e soltas, né, soltas embaixo, né? E aí tem sempre um lacinho, um negocinho aqui, um negócio rodado, bem feminino, né? Ela, assim como a personagem, ela é representada no começo. A Lígia também, ela é ainda representada como, né, aquele ideal de feminilidade daquele período, né, que a gente tá falando, uma série que se começa na década de 50, no final, né, da década de 50, em 1959. E a Lígia, né, tem essa ainda feminilidade, mas já trazem esse ar mais sexy, né, porque é isso que, depois a gente vai falar mais um pouco, né, de como elas são representadas, né. Mas aí, a Lígia também, né, são vestidos rodados, mas essa parte aqui já mostra mais o busto. Quando ele não é rodado, ele é mais justinho, os vestidos, né. E aí, no caso, a Tereza, a gente já tem uma coisa mais pra frente, né, o que vai representar a década de 60 depois, né. A Tereza tá à frente ali do seu tempo. A Tereza usa calça, a Tereza ali usa o cinto, né, a blusinha amarrada, a camisa amarrada, né. Então, depois ela tá com... No barco, ela tá com um negócio... acho que é um justinho, tudo vermelho, um body, acho que uma saia. E aí, ele traz essa essência do que é o personagem da Tereza. Aí na Adélia a gente já tem uma personagem com um figurino mais simples, né? E no momento, enquanto ela tá trabalhando, tá trabalhando em casa, acho que é o momento dela se extravasar. Então ela tá com, né, uma roupa mais colorida, mais justa ao corpo, aqui mostrando o colo, mas ainda assim com tecidos que a gente consegue perceber que são mais simples do que utilizados por exemplo, pela Lígia e pela Maria Luísa, né? A grande responsável por essa caracterização, por essa boa caracterização, é a figurinista. O nome dela é Verônica Julian, ou Juliano, que eu não cheguei a checar a origem dela real, mas ela é uma figurinista bem conceituada, aqui no Brasil ela já ganhou prêmios, e ela é responsável também pelo figurino do filme Xingu e Marighella. Então ela tá há muitos anos envolvida com figurino pro cinema, né, e aí fez um ótimo trabalho, que eu considero um ótimo trabalho, né, por Coisa Mais Linda, e ela também teve a ajuda de uma jornalista que foi, né, atrás de pessoas que viveram nessa época no Rio, para ter um embasamento melhor, né, do figurino. E aí tem uma entrevista, acho que pra Vogue, que a Vogue acho que entrevistou as 4, e aí a Maria Casadeval disse que inclusive ela levava revistas, né, daquela época pro set, ela inclusive pegou algumas, ela disse, e que muitos dos figurinos a Verônica chegou a moldar no próprio corpo das atrizes, né, então foi um trabalho bem desenvolvido, tanto de figurino, né, de tecido, de modelagem, né, para que representasse de forma fiel, né, aquele período, né, o período e aquilo da personalidade de cada uma, exatamente. A personalidade, o momento, né, que cada uma tava
Até porque depois o figurino da Maria Luísa muda, né? Sim. Outro ponto que faz parte dessa caracterização da época, né, são os empregados. Porque assim, na primeira vez que eu vi o episódio eu não tinha percebido. Agora, vendo pela segunda vez, eu vi que todos os... a gente viu, né? Que todos os personagens representados nesse primeiro capítulo, todos que são os empregados da casa, o porteiro do prédio, o moço que carrega as malas do aeroporto, são todos personagens negros. Os espaços ocupados por pessoas negras Eram esses de prestadores de serviço. Nessas posições de estarem trabalhando para casa lá da família rica, ou trabalhando, servindo, né, dessa forma as pessoas. Como a gente já tinha dito, outra coisa que chama atenção é a primeira cena de cada personagem ser muito emblemática, assim, mostrando muito daquele momento da personagem ali dentro da narrativa e mostrando muito também um pouco do que o personagem vai representar ali, dali pra frente, né? Porque, por exemplo, da Maria Luísa, a primeira cena que a gente tem dela é ela sentada no aeroporto igual uma trouxa esperando o marido dela buscar, o marido que já tinha fugido. E aí, até que ela resolve sair dali e vai pro apartamento, porque ela tinha ali o endereço. Quando ela chega no apartamento, realmente não era aquilo que ela esperava. Então, ela já teve um baque. A primeira cena que a gente tem ali dela, ela um baque, do segundo baque. E aí, o que ela vai fazer? O que ela vai fazer com aquela informação, né? Ela vai contar pra família dela? Ela não vai contar? Então, porque... Pra todo mundo, a Maria Luísa tinha a vida ali perfeita, né? Ela vivia daquela aparência. O marido dela era um empresário, a família dela tinha dinheiro, ela tinha um filho, tinha um marido ali, né? Ia morar no Rio com eles, abrir um restaurante, e aí o mundo dela acaba, né? O que ela vai fazer a partir daí? Eu acho que o que resume muito a primeira cena dela e a personagem dela, de certa forma, é essa visão sonhadora, ou, né, dentro do padrão, ali totalmente, né? Bolha, né? Porque ela vivia numa bolha social. E a realidade sendo realidade. E de repente esse conto de fadas que ela acreditava que ela vivia, se desmanchando, né, por completo, e de certa forma é o que transforma, né, totalmente a vida dela, né? Sim. Porque até então, se isso não tivesse acontecido, ela ia continuar vivendo naquela bolha social dela. Sendo trouxa. Sendo trouxa a vida inteira, porque o marido dela, mesmo que não largasse dela, ia continuar traindo ela. A primeira cena da personagem Lígia também é muito interessante, porque ela já aparece na festa lá da Malu, e já pegando uma bebida e virando lá uma champanhe, e o marido falando, para, se controla aí, tem que fazer o social, tem que sorrir, coloca um sorriso no rosto. E aí ela fala pra ele, quando que eu não estou com um sorriso no rosto, né? Que é muito um traço mesmo, né, dela. Ela dá pra perceber que ela tem personalidade, né? Que ela é uma mulher que ali por trás daquela aparência doce, daquele monte de sorriso, ela tem opiniões, né, muito fortes, ela tem personalidade, mas ela é a esposa troféu dele, ela representa perante a sociedade tudo que se espera dela, né? Ela sorri, ela vai até as pessoas e age de acordo com o que se espera dela naqueles momentos. Mas ao mesmo tempo a gente vê que por trás daquela atuação social dela, tem mais coisas ali, né? Existe uma pessoa, ela não é conformada com aquilo tudo, né? Ela tem as próprias vontades, né? Mesmo que ela tenha falado naquele momento, não parei de cantar, né? Que ela fala pra Maria Luísa, né? Mas dá pra ver, né? Depois na cena que ela tá lendo ali um jornal acho que eles estão fazendo recrutamento pra cantoras. Então dá pra ver ali que mesmo, né? Sendo a esposa troféu, né? Porque ela é mulher de um político, né? Em ascensão. Isso. E aí... dá pra ver que ela ainda tem as suas vontades. Que ela tem satisfação. Então já o primeiro momento em que ela aparece na série, que tem essa bebida, o marido, já dá pra ver essa dualidade da personagem, né? Dela sendo algo, né? Aparentando ser algo pra todos e fazendo ali o teatro que precisa ser feito, quando ela mostra uma essência, na verdade assim, transparece aquela essência que tem mais vontades, mais personalidade, mais desejos, que é algo que vai ser desenvolvido ali posteriormente, né? Mas que já nessa primeira cena a gente já consegue enxergar isso, né? Embora talvez na primeira vez que a gente assista a gente não consiga perceber todas essas nuances, mas é muito interessante quando a gente revê e a gente já vê que quem escreveu aquilo ali, aquele roteiro, quem contou essa história pra gente, já quis apresentar isso, né? Já tava dando pra gente ali a essência das coisas que a gente ia ver, né? Isso na nossa visão, né? Isso a gente acha. Sim, essa é a nossa referência, né? Do que a gente acha da série. Então, ou a gente tá, tipo, superestimando eles, né? Ou mas eu realmente não superestimando. Não, mas eu acho que tem uma coisa pensada ali. A maioria das coisas, eu acho que sim. Quando a primeira vez que a Adélia aparece no episódio, ela tá ali, vai salvar a Malu, porque, né, Malu descobriu ali que já tinha sido enganada e ia botar a tacar fogo no prédio dele.
prédio inteiro, bem egoísta, né? E... não que ela ia, né? Mas ela... Não que ela ia. Não intencionalmente, mas... Sim. Ela não pensou nas consequências do ato dela, né? Porque... Que define muito ela, né? Ela pensa só no umbigo dela, né? Porque ela tava acostumada com isso. O personagem foi construído pra isso, né? E aí a Délia socorre ali, apaga o fogo. E aí cuida dela, faz um prato de comida, né? Porque acho que é a essência da Délia. A Délia cuida de todo mundo. Ela cuida da família dela, ela tem uma filha. E aí tem a irmã dela também, que aí depois a gente vai ver, né? Mas também ela cuida ali da casa, trabalha lá. Acho que a Délia não tem folga. Ela vai ela cuida ela, né, tá no apartamento lá que não é dela, ela foi lá pedir a Maria Luísa, né, que ia botar fogo em tudo. E ela trabalha pra uma senhora lá, e todos os dias, né, depois volta pra casa, cuida da casa. Então acho que isso define muito a essência da Délia, esse cuidado que ela tem com os outros, né. E aí muitas vezes até deixando ela de lado. Que é bem um contraponto, né? Pensando bem entre as duas personagens. Uma que Sim. só olha pra si e a outra que tem que estar sempre, né? Olhando pros outros, né? E aí também a gente é apresentada a relação dela com o capitão que é o... Eu não sei qual é o status civil dele, mas ele é apresentado inicialmente como o pai da filha dela, que é um músico que volta da turnê depois de passar muito tempo fora de casa, né? E volta assim, ó, como se nada tivesse acontecido. Recebeu meu dinheiro. E aí era só isso que importava, né? Se recebeu dinheiro. E aí, depois a relação dos dois vai sendo desenvolvida, mas inicialmente a gente tem ali... E aí ela aceita ela de volta, ela aceita ele de volta, né? Mesmo depois de tanto tempo. E aí... Também a gente tem ali a cena dela, né? Porque isso a gente só vai entender depois. Ela tira ali debaixo da Nossa Senhora Aparecida um anel de diamante. Quer dizer, né? Dá a entender que o anel é um anel de diamante, né? Então, como é que assim uma pessoa que mora ali, né, no morro, né, de uma outra realidade, né, ela tá fazendo com um objeto que é apresentado pra gente que é um objeto valioso, né? Então... Já tem esse mistério ali, né, de o que aquele objeto representa. Como que ele tá ali com ela, o que aquilo... De onde é que veio, né? E se ela tem aquilo, por que ela tá vivendo, trabalhando tanto numa condição, né, tão difícil, assim, né, Sim. de ver que ela tem que trabalhar direto e deixar a filha com a irmã, ou deixar a filha à mercê, porque... Levar a filha quando não tinha ninguém pra deixar, né? Mas isso é tipo... e ao mesmo tempo ela tem aquilo ali, a gente já fica pensando, o que acontece, né? Exatamente, porque se ela tem aquilo ali é importante... Se ela guardou aquilo ali, né, aquilo ali é importante, que ela poderia ter vendido, talvez, né? Então, isso a gente vai entender depois, mas a gente tem esses elementos apresentados a essa personagem, que essencialmente é uma personagem que tá ali que pensa muito mais nos outros, né? Em relação a Teresa, a gente também tem uma primeira cena que é muito interessante. A primeira cena é quando... A primeira cena acontece ali num clube, né? E a gente tem a Malu e a Lígia conversando em uma mesa, e a gente já começa a ver ela de um plano assim mais distante, as duas olhando pra ela, e ela tá em uma roda de vários homens, ela tá em pé, a gente já vê ela com seu figurino muito... Fumando seu cigarrinho, conversando, rindo, já totalmente distante daquelas outras mulheres que a gente tava vendo até então, né? Ela usando calça, no meio dos homens, conversando, descontraída. É uma personagem que já a primeira visão que a gente tem dela já mostra que ela é uma personagem diferenciada, que ela é uma mulher muito diferente daquelas outras mulheres que a gente tá vendo ali, né? E aí a gente tem a interação daí dela com a cunhada, que é a Lígia, e com a Malu. A gente já vê também uma postura da Lígia de né, um receio, assim, um estranhamento, um julgamento, né? Um estranhamento, né? Um desconforto da Lígia em relação a Teresa, mas ela, uma personagem completamente relaxada e vai até elas e conhece a Malu, já convida a Malu pra festa. E ao longo, né, desse primeiro episódio, a gente vai a todo tempo a todo tempo eles mostram pra gente elementos que nos mostram que a Teresa é uma personagem que tá muito à frente ali, né, e tem uma percepção de mundo muito diferente de todo mundo. Quando eles estão lá no barco, que a gente vê a interação dela, do marido, com a outra menina lá no barco, que já dá a entender ali que aquele relacionamento deles talvez não seja monogâmico. E mesmo a postura que ela tem ali, que ela assume ao decorrer dos acontecimentos do episódio, a gente vê que ela tem isso de... É mencionado que ela tem uma profissão, que ela vai ser promovida, e que aquilo é muito diferente das outras mulheres que não trabalham. Inclusive, daí tem o marido da Lígia falando, você tá precisando de dinheiro, tá deixando a sua mulher trabalhar. E a gente vê que os dois, isso nesse aspecto também o marido dela mostra ser um cara que tem uma mentalidade muito diferente, né? Ele se orgulha da mulher, estar trabalhando, estar conquistando as coisas dela, diferente da maioria do irmão dele, que acha que mulher não deve trabalhar e que vê aquilo como se fosse algo negativo, né? E aí a gente vai percebendo, ao longo já desse primeiro episódio, que ali a gente tem pessoas diferenciadas e um pensamento diferenciado, uma forma diferente de enxergar o mundo.
E também nesse primeiro capítulo a gente já vê uma outra coisa da essência dessa personagem, que ela prestar atenção em todo mundo, né? Quando ela convida a Malu, ela ouve a Malu, ela ouve todo mundo, né? Ela realmente é uma pessoa que ela não tá só centrada nela mesma, né? E tanto que depois que a Malu toma o porre dela, se joga no mar, ela leva a Malu pra casa, ela cuida dela, ela dá atenção, ela não julga, né? Ela não tem, a Malu tem uma postura que, para os padrões da época, talvez, né, seria julgada por todos, como ela, sei lá, tomou um baita porre numa festa. E ela foi de bicão. Ela foi de bicão, é verdade. E ela não, a Teresa acolhe ela, né, nesse momento de fragilidade ali, de estar totalmente bêbada, e sem julgamento, né, falando, não, descansa, fica bem, toma essa aspirina aqui, você vai ficar com uma ressaca amanhã. E isso, né, já é uma forma de apresentar a personagem, já também mostrando pra gente, né, muito do que a gente vai ver que ela vai mostrar ali, né, no restante da narrativa. E também na Teresa a gente vê, eu acho que daí isso tem a ver também com a atuação essas 4 atrizes, eu acho a atuação delas muito incrível. E a Teresa, ela tem uma postura corporal, eu acho, que representa muito esse dinamismo da personagem, né? Esse fato dela pensar, ela é expansiva, sabe? Se a gente olha para a postura das outras personagens, a Lígia, por exemplo, também a personagem, eu acho ela incrível nesse aspecto. Dá pra ver que ela meio que, nos olhares dela, a gente vê que ela tem mais, mas ela ao mesmo tempo tá completamente contida, tá fechada, a postura corporal delas, de todas as outras mulheres ali, é mais contida e fechada em si mesma. E a Teresa não, ela é toda expansiva, ela fala com os braços, ela tá sempre... né, ela é igual, né? E ela é imponente, né? Ela chega e ela tá de cabeça erguida, e ela tá sem medo de ocupar o espaço dela, enquanto a gente vê nas outras mulheres algo que, ao menos nesse primeiro momento, né, é mais fechado, mais contida. A Malu é totalmente, assim, rígida, né? Lembra da cena dela lá no aeroporto aqui, né? Esperando aqui, que não se movia nem o pescoço. Aí acho que a Adélia tem um momento diferente de quando ela tá lá dançando. A movimentação corporal dela é totalmente diferente, porque ela tá no ambiente dela, né? E não diferente de quando ela tá lá na casa na casa lá, né? Que ela trabalha. Revendo, né, agora o primeiro episódio, né, tem coisas que a gente só percebeu, né, depois que a gente fez esse exercício, né, e a gente percebeu também como eles soltam no primeiro episódio várias pontas que a gente vai conseguir amarrar, né, ao longo da série, né, até o último episódio. Aí a gente, nossa, revendo agora esse primeiro episódio, a gente várias vezes a gente ficou, porra, esse aqui a gente já tá lá na frente, tem algo que faz sentido ali com aquela cena. E que da primeira vez que a gente assistiu, a gente não conseguiu perceber, né? Sim. Então a gente já tinha gostado da série quando assistiu pela primeira vez, e agora revendo, parece que, né, as coisas fazem mais sentido. Consegue dar mais valor ainda pro que foi construído ali, pra como tudo foi bem pensadinho, né? A gente acredita que foi planejado, né? E como é uma série realmente interessante, com um roteiro legal, né? A gente tá esperando, não teve ainda segunda temporada anunciada, né? Então a gente tá fazendo a nossa resenha justamente esperando que a segunda temporada seja anunciada. Porque o final dá margem pra que exista uma segunda temporada, né? Mas e aí, vocês já assistiram Coisa Mais Linda? Gostaram? Assistiram tudo de uma vez também, como a gente? Conta aí pra gente, né, se vocês também esperam que eles tenham uma segunda temporada, né? E curta o vídeo, compartilha e conversa aqui com a gente. Tchau! Tchau!